Você já percebeu que existem fases da vida em que o céu parece calado? Você ora, pede, clama e nada acontece. Os dias passam iguais, as situações não mudam, o coração se cansa. E no fundo, você começa a se perguntar: será que Deus ainda está comigo? É um tipo de silêncio que dói. Não é o silêncio do descanso, é o silêncio da espera. Aquele que te faz olhar para o relógio e pensar que o tempo está passando e a promessa não chega. Mas, e se eu te dissesse que é nesse exato momento, quando você acha que tudo parou, que Deus mais trabalha dentro de você, o silêncio de Deus não é ausência, é operação, é o espaço entre o que você ora e o que Ele revela. É o intervalo sagrado entre a semente e o fruto. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que lança semente sobre a terra. Ele dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Marcos 4, 26, 27. A semente não faz barulho quando cresce, mas o silêncio dela é o som da vida acontecendo. É o mesmo com você. Deus está te transformando agora, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Enquanto o mundo mede o progresso pelas aparências, Deus mede pela profundidade. Ele não olha apenas o que você faz, mas o que está se tornando. E às vezes, para te transformar, Ele precisa te esconder. Ele te separa, te silencia, te desacelera. Não porque te esqueceu, mas porque está preparando algo que precisa de silêncio para florescer. A semente precisa do escuro. O ouro precisa do fogo. O vaso precisa da roda. E o coração precisa do silêncio para ouvir o que a pressa nunca deixaria entender. O salmista disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Essa é a linguagem de Deus. O silêncio é o idioma do amadurecimento espiritual. E se você está atravessando uma fase em que Deus parece calado, saiba que é porque Ele está moldando sua alma de um modo que palavras não explicam. Eu quero que você fique comigo até o fim desta mensagem, porque no final nós vamos orar juntos. Mas não será uma oração qualquer. Será o tipo de oração que toca o invisível, o tipo de oração que abre o espaço interno onde Deus habita. Será o seu devocional de realinhamento, o momento em que sua alma encontra de novo o ritmo do Espírito. Então fica aqui, porque o que o Espírito Santo vai revelar agora pode te curar de algo que você nem sabia que estava te paralisando. Lembra de José? Ele teve sonhos grandiosos, mas tudo à sua volta parecia andar na direção contrária da promessa. Foi traído, vendido, esquecido, preso. Mas enquanto ele pensava que sua história havia parado, Deus estava escrevendo o capítulo da virada. O Egito não o aprisionava, o preparava, porque o que Deus faz no invisível é o que sustenta o visível. Quando Deus se cala, Ele está plantando, e o silêncio dele é fértil. Você só não vê porque está debaixo da terra, no mesmo lugar onde a semente morre para poder florescer. Mas essa morte é a transformação. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. O que parece fim, na verdade, é começo. O que parece perda é plantio. O que parece solidão é lapidação. Por isso, antes de reclamar do silêncio, lembre-se: Deus está mexendo nas raízes. E só depois que as raízes estão prontas é que o fruto aparece. Você pode até não sentir, mas algo se moveu dentro de você. E quando o invisível se manifesta, é sempre maior do que o que você imaginava. Deus trabalha em silêncio porque o barulho distrai, mas o silêncio transforma. Às vezes, ele te tira do movimento do mundo para te colocar no ritmo do Espírito. E esse ritmo é diferente. Ele não corre, não grita, não se impõe. Ele flui, ele cresce, ele amadurece. E quando chega a hora, ninguém pode impedir o que ele começou. Há algo sagrado em tudo o que parece pequeno. Deus nunca começa pelo espetáculo. Ele começa pelo invisível.
As grandes mudanças da alma não chegam com trovões, mas com sussurros. O Espírito não invade, ele convida. E o convite sempre começa dentro, no silêncio, onde só você e ele existem. Talvez você esteja se perguntando por que o seu milagre ainda não aconteceu. Porque você sente que reza, trabalha, crê e nada muda. Mas o que se passa é que o reino de Deus não cresce na pressa da mente, e sim no ritmo do coração. Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. O reino está dentro. O movimento começa dentro, e é por isso que a maioria das pessoas não percebe quando Deus está agindo, porque procuram sinais fora, enquanto Ele está construindo dentro. Às vezes, o Espírito começa mudando o teu modo de ver as coisas. Você ainda está no mesmo lugar, mas algo em você já enxerga diferente. Você começa a sentir menos medo, menos raiva, menos necessidade de controle. E não entende por quê, mas é o Espírito limpando o espelho da alma para que você volte a enxergar a verdade. Deus nunca saiu do comando. O apóstolo Paulo escreveu: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Você acha que é você quem está buscando Deus, mas é Ele quem está te chamando o tempo todo. Até o seu desejo de mudar já é o movimento dele dentro de você. Quando você sente aquele incômodo santo, aquele desconforto de quem não quer mais viver como antes, é o Espírito sussurrando: eu estou aqui. Deus trabalha. Assim, primeiro ele mexe na vontade, depois transforma o caminho. Mas o processo é silencioso porque ele respeita o tempo do coração. O barro não pode apressar o oleiro. A argila precisa se render à mão que molda. E é assim que ele faz. Aos poucos, com paciência, modelando cada rachadura, restaurando cada parte que parecia perdida. E o mais bonito é que, enquanto ele trabalha dentro, o mundo não percebe nada. As pessoas olham e dizem: você não mudou. Mas se pudessem ver o que o céu vê, perceberiam que você está florescendo. O seu coração está se tornando solo fértil outra vez. Quantas vezes Deus te poupou de situações que você queria tanto, só para preservar a obra invisível que Ele estava fazendo? Você queria portas abertas, mas Ele te trancou no silêncio. Queria respostas, e Ele te deu tempo. Queria explicações, e Ele te deu fé. Porque nem tudo o que o coração quer está pronto para o Espírito receber. É por isso que o silêncio de Deus é pedagógico. Ele ensina a confiar, a descansar, a não depender das circunstâncias. Você está aprendendo a andar pela fé e não pela vista. E esse é o maior treinamento espiritual que existe. Jesus sabia disso. Por isso, ele muitas vezes se retirava para lugares desertos. Não era solidão, era alinhamento. Ele ia ao silêncio para ouvir o Pai. Antes dos milagres, vinha o momento de quietude. Antes da cruz, o jardim. Antes da glória, o deserto. E é exatamente isso que Deus está ensinando a você agora. Antes da virada, vem o silêncio. Antes do fruto, vem a raiz. Antes da manifestação, vem o preparo. Talvez você esteja no meio de um processo invisível. As pessoas não entendem o que está acontecendo com você. Mas Deus entende. Você não está parado, está sendo reposicionado. Ele está ajustando o teu interior para que a próxima estação não te destrua. Quantas vezes você orou pedindo algo e o céu pareceu não responder? Só para, meses depois, perceber que se tivesse recebido antes, teria se perdido. Pois é, o tempo de Deus é exato porque Ele vê o que você ainda não vê. E se o silêncio dele te incomoda, é porque o teu coração ainda não aprendeu a confiar no invisível. Lembre-se, a borboleta precisa do casulo, o ouro precisa do fogo e o coração precisa do silêncio. O casulo não é prisão, é incubadora.
Deus te colocou em um processo que parece pausa, mas é lapidação. E nesse exato instante, algo está se movendo dentro de você. Um realinhamento está acontecendo. O espírito está reorganizando emoções, memórias, decisões. O que antes te paralisava está perdendo força. O que antes te doía está sendo curado. O que antes te confundia está sendo revelado. Porque o Espírito Santo não precisa de ruído para agir. Ele precisa de entrega. Ele se move nas brechas do silêncio, nos espaços em que você para de resistir e começa a permitir. E quando você finalmente se rende, ele trabalha de modo perfeito. O profeta Isaías escreveu: no arrependimento e no descanso está a vossa salvação. Na quietude e na confiança estará a vossa força. Isaías 30:15. Olha que revelação poderosa. A força não está no esforço, mas na confiança. A cura não está na agitação, mas no descanso. Deus está te pedindo para descansar no invisível, porque o invisível está trabalhando por você. E quando o invisível termina o trabalho, o visível não pode resistir. Agora, quero que você imagine. E se tudo o que você está vivendo fosse exatamente o cenário que Deus escolheu para te reconstruir? E se a demora fosse o plano perfeito para te amadurecer? E se o que você chama de espera, o céu chama de processo? O silêncio de Deus é como uma semente germinando. Você não vê o que acontece, mas sente o resultado. Um dia, sem aviso, o broto aparece. E você percebe que o que parecia ausência era presença disfarçada de silêncio. Talvez você esteja nessa fase agora. E se estiver, saiba, você não está sendo punido, está sendo preparado. O que Deus está formando em você é resistência espiritual. A fé que permanece quando o mundo desaba é a fé que se forma no silêncio. Por isso, não peça para o processo acabar, peça para o processo cumprir o seu propósito, porque o que vem depois do silêncio é sempre a revelação. E quando essa revelação chega, o peso da espera se transforma em adoração. A dor se transforma em testemunho. O deserto se transforma em estrada. E o silêncio se transforma em canção. Você já reparou como os maiores milagres de Jesus quase sempre começaram no silêncio? A mulher do fluxo de sangue não disse nada antes de tocá-lo. Ela apenas acreditou em silêncio. O centurião não fez discurso, só disse: dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 8:8. E até Lázaro, antes de sair do túmulo, ficou em silêncio absoluto, morto, invisível, esquecido, até que a voz de Jesus o chamasse pelo nome. É assim que o céu age. Quando tudo parece parado, Deus prepara a palavra que vai romper o impossível. E essa palavra está a caminho. Mas antes que ela chegue, o Espírito precisa te ensinar a esperar sem desistir, a permanecer firme mesmo quando a alma vacila. Porque o silêncio de Deus não é um castigo, é o espaço onde a fé aprende a respirar. Enquanto o mundo te empurra para agir, o Espírito te chama para ouvir. E quando você aprende a ouvir, descobre que o silêncio também fala. Ele sussurra promessas antigas, desperta memórias de fé, renova a esperança cansada. E é nesse estado de calma e rendição que o Espírito Santo começa a se mover dentro de você. Muitos acham que o mover de Deus é barulho, emoção, espetáculo. Mas o verdadeiro mover começa quando o coração decide ficar. Quando você diz: eu não entendo, mas confio. Quando as lágrimas se misturam com a adoração. Quando a dor se torna altar. Jesus sabia disso. Por isso, antes de cada milagre, havia um momento de recolhimento. Ele olhava para o céu, respirava e o poder fluía. O segredo estava no alinhamento. O Pai se movia no invisível, o Filho se alinhava no Espírito e o milagre acontecia no visível. É assim que o reino opera.
de dentro para fora. E é assim que Deus está agindo agora em você. Você não precisa fazer força para que o milagre aconteça. Precisa apenas permanecer no ritmo dele, aquietar-se, confiar, respirar e continuar crendo. Porque há um movimento divino crescendo por baixo do solo da tua alma. E quando ele florescer, ninguém vai conseguir negar que foi Deus. O salmista escreveu: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126:5. As tuas lágrimas não caíram no vazio, elas regaram o chão do teu futuro. Cada oração, cada clamor, cada noite em que você achou que estava sozinho, tudo isso foi semente no campo invisível da tua história. E o tempo da colheita está chegando. Mas antes que venha o fruto, Deus quer que você reconheça a beleza do processo. Porque o processo é o lugar onde a fé amadurece. É o casulo entre a promessa e o cumprimento. E quem aprende a amar o processo nunca mais tem medo do silêncio. Talvez Deus tenha silenciado algumas vozes na sua vida. Pessoas que saíram, portas que se fecharam, oportunidades que evaporaram. Não foi rejeição, foi proteção, porque certas distrações te fariam perder o que Ele está tentando formar em você. O Espírito Santo te separou para amadurecer, não para punir. E agora, o que Ele está te dizendo é simples. Fique, espere, eu ainda estou aqui. Mesmo quando você não sente, Ele está. Mesmo quando parece distante, Ele age. Mesmo quando você duvida, Ele permanece fiel. Como está escrito, se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E 2 Timóteo 2,13. O silêncio é o berço do renascimento espiritual. E quem permanece nele, vê o invisível se tornar real. Agora, nesse momento, quero te convidar a fazer algo diferente. Não apenas ouvir, mas participar. Nós vamos orar juntos. E essa oração é um encontro. O teu coração se encontrando com o movimento silencioso de Deus. Feche seus olhos. Respire. Deixe que cada palavra penetre o teu interior. Senhor, eu sei que nem sempre compreendo o teu silêncio. Há momentos em que ele parece distância e outros em que ele pesa como ausência. Mas hoje eu entendo. O teu silêncio é sagrado. É o lugar onde o invisível se move, onde a tua vontade é costurada dentro da minha alma. Eu entrego a ti o tempo, as dúvidas, as pausas e os medos. Eu confio no processo, mesmo sem entender o caminho. Transforma-me de dentro para fora, até que a minha alma encontre repouso em ti. Faz crescer em mim o que o mundo não vê. Que a minha fé seja profunda o bastante para não depender de sinais, mas de presença. E que quando o teu tempo chegar, o que florescer em mim seja testemunho do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Agora mantenha os olhos fechados por mais um instante. Sinta o que mudou, porque algo mudou. Você pode não ver, mas o Espírito Santo se moveu dentro de você. O invisível começou a trabalhar, e o que começou não vai parar. Há um versículo em Filipenses 1:6 que diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que o silêncio de agora é apenas a pausa antes da plenitude. O que Deus começou na tua história vai se cumprir. E se essa palavra falou com você, declare nos comentários agora: Deus está se movendo em mim, mesmo em silêncio. Porque cada declaração de fé é uma semente nova plantada no campo da tua alma. Aproveita e deixa o teu like, não por mim, mas como um gesto de fé, dizendo: eu creio. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal Projeto Escrituras. Aqui toda mensagem é um encontro, toda oração é um recomeço e cada vídeo é uma oportunidade para a tua fé crescer mais um pouco. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre algo que completa essa jornada. O que Jesus disse sobre quando a fé começa a enfraquecer. Você não pode perder. Esse será o próximo passo da tua caminhada de cura interior. Ativa o sininho agora. Compartilhe esta palavra com alguém que parece estar em pausa.
e diga a essa pessoa: Deus ainda está trabalhando, mesmo que você não veja. Porque o reino cresce assim, no invisível, no silêncio, no intervalo entre o pedido e o milagre. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e perceber: o silêncio nunca foi vazio. Ele era o som suave do amor de Deus te transformando. Amém.